Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo de hoje. Sou o professor Rodrigo e vou passar para vocês a atividade do dia 29. Para quem não pôde estar participando da aula online do dia 29, segunda-feira, estarei agora passando um pouco mais simplificado, mas algumas instruções de como proceder com a atividade. Então, vamos lá. Então, a atividade do dia 29 foi de língua portuguesa. E sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Pega o seu caderno, né, seu lápis, a sua borracha, deixa aí seu material todo em dias para que a gente possa estar prosseguindo com a explicação da atividade de hoje. Nessa aula do dia 29 a gente aprendeu um pouco aí sobre encontro vocálico. Então acompanhe comigo a leitura desse pequeno texto que tem aí. Você sabe muita coisa. Borboleta sabe mais. Andar de perna para cima, você nunca foi capaz. Então isso daí é uma trova popular. E aí tem a explicação ali dentro do retângulo o que significa trova. Mas o que é isso, né? Então, a trova é uma composição poética de apenas 4 versos, também conhecida como quadrinha. Então, às vezes você vê aí uma poesia com 4 versos, ela pode ser chamada de trova ou então uma quadrinha. Na atividade de vocês vai ter lá para vocês copiar as palavras que tem 2 vogais juntas. Nessa explicação de hoje, eu já vou estar apresentando para vocês, então vai ficar muito fácil para vocês já realizarem essa atividade. Porque, as palavras que apresentam 2 letras vogais juntas, 2 vogais, não 2 letras, como eu disse, 2 vogais. Lembrando aí que vogais são A, E, I, O e a letrinha U. Então, quais dessas palavras, dentro dessa trova ou essa quadrinha, que apresenta 2 vogais juntas? Então, são essas palavras aqui, olha. A palavra muita, você observa que o U e o I estão juntas, são 2 vogais, então elas estão juntas. A palavra coisa, porque a letra O e a letra I também estão juntas. A palavra mais, nós temos ali a vogal A e a vogal I, que também estão juntas. E por último, a palavra foi, que nós temos a vogal O e também a vogal I, que estão juntas aí uma da outra. Encontro vocálico. Então, só para recordar e vocês terem a certeza do que é aí um encontro vocálico, para ficar um pouco mais claro para vocês, os encontros vocálicos são o encontro, né, das 2 vogais. São encontro de vogais, pode ser 2 ou pode ser mais, eu estou aqui falando 2, mas não necessariamente vai ser só 2 vogais. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente agora. Então, são encontro de vogais e ainda tem ali, ou semivogais. Também vou mostrar para vocês no próximo slide qual que é as semivogais, que às vezes a gente confunde aí um pouco, fala, ué, mas vogais e semivogais, eu não sei o que é isso. Então a gente vai compreender sobre isso daqui a pouquinho no próximo slide. Então, dando a continuidade ali, então são um encontro de vogais ou semivogais sem consoantes entre elas, onde não há uma outra letra entre as duas. Então, alguns exemplos de encontro vocálico. A palavra mãe é um encontro vocálico do A com o E. A palavra poeta é um encontro vocálico ali entre o O e o E. A palavra piada, também um encontro vocálico, a vogal I e a vogal A. Os encontros vocálicos são classificados em, isso aí é muito importante também, que eles se classificam ali em ditongo, tritongo e hiato. Então,
Decorem bastante essas 3 palavrinhas: ditongo, tritongo e hiato. O que eu não posso esquecer? A gente aprendeu lá desde o início de quando a gente começou a conhecer as letras que A, E, I, O e a letra U são vogais. Mas agora, quando a gente entra nessa parte de encontros vocálicos, a gente vai ver que dentro dessas vogais existem ali 2 letrinhas que são semivogais, elas são conhecidas como semivogais. Então, vogais de princípio ali é o A, E e a letra O, e o que são considerados, conhecidos como as semivogais é a letra I e a letra U. Lembrando que elas não deixam de ser vogais. Elas são vogais, como toda a vida a gente conheceu, a gente aprendeu, mas nos encontros vocálicos elas são chamadas de semivogais. A atividade que vocês terão que realizar. Veja como essas palavras estão divididas em sílabas. Então ali a gente tem as palavras moita, Uruguai, ruído, leite, iguais e a palavra cadeado. Olha a forma como que elas são divididas e separadas, né? A gente coloca dividida em sílaba, mas é a separação de sílaba. Então veja a forma como que ele é separado as sílabas lá. A palavra moita, ela fica com as 2 vogais, ficam juntas. Já um outro exemplo ali na palavra ruído, o U se separa do I. Na palavra iguais, por exemplo, ficam ali 3 vogais juntas e elas não se separam. Então reparem bem como que é a divisão silábica dessas palavras para vocês responderem esse quadro que tem abaixo. Então copie na tabela. Então vocês vão copiar na tabela as palavras desse retângulo ali, né? As palavras que representam 2 vogais na mesma sílaba. As palavras que representam 3 vogais juntas na mesma sílaba. E também as palavras que apresentam 2 vogais juntas, mas que ficam em sílabas diferentes. Aí vocês lembram da palavrinha que eu disse lá para vocês decorarem? Ditongo, tritongo e hiato? Então vamos conhecer o que é ditongo. No primeiro quadrinho já está mostrando. Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Quando se separa as sílabas, essas 2 vogais elas não irão se separar, elas vão ficar unidas, independente da forma da separação de sílaba dela. O tritongo é o encontro de 3 vogais, então a gente já imagina ali, ó, ditongo, 2, tritongo, 3. Então, di, 2, tri, 3. Então vocês já memorizam isso daí. Então, o tritongo é o encontro das 3 vogais na mesma sílaba. E elas não se separam também. Na separação de sílaba, as 3 vogais permanecem juntas e elas não se separam. E por último, nós temos ali o hiato, que é o encontro de 2 vogais que ficam em sílabas diferentes. Para ficar mais fácil, é quando você separa essa sílaba e as 2 vogais elas se separam, elas ficam em sílabas diferentes. Então vocês vão copiar dentro desse quadrado as palavras com ditongo, as palavras com tritongo e as palavras com hiato, observando o retângulo, as palavras que estão dentro do retângulo acima ali. Acompanhe comigo também a leitura desse pequeno trecho aí, né, daquele texto que a gente já acompanhou nas aulas anteriores, né, aquele texto lá, o conto sobre a esperteza do tatu. Então vocês vão ver ali a divisão silábica em encontros vocálicos. Então acompanhe comigo essa leitura. Mas o lenhador argumentou. Naquele caso, quem tinha razão era ele.
A ingrata era ela. E já que não chegavam a um acordo, teriam que chamar o juiz para decidir a contenda. A onça concordou. O primeiro a passar ali foi um tatu, logo chamado para intervir na questão e julgar as partes contrárias. O tatu ouviu os argumentos dos dois e depois decidiu. Então esse trecho aí é dentro daquele texto que a gente teve lá nas aulas anteriores. E agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer a divisão silábica das palavras destacadas no texto. Então, quais são as palavras destacadas que nós temos ali no texto? Vocês vão observar que está em negrito, elas estão mais escuras do que a outra. Nós temos lá a palavra argumentou, a palavra razão, juiz, primeiro, questão, contrárias, ouviu, dois, depois, decidiu. Então essas são as palavras que estão em destaque no texto, que vocês vão dividir elas em ditongos ou hiato. Ao você fazer a separação das sílabas, vocês vão classificar elas se elas são ditongo ou se elas são hiato. Ou seja, se as vogais ficam juntas, no caso do ditongo, duas vogais ficam juntas, ou se elas são hiato, que é quando essas vogais se separam. Então você vai fazer a separação de sílaba aí e distinguir elas se elas são ditongo ou hiato. Aí tem essa outra atividade para vocês estarem realizando. Ali está pedindo que você se reúna com um colega para fazer isso, mas como a gente não está podendo se reunir com outras pessoas, nós não estamos em sala de aula, vocês vão conversar aí com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com quem que vocês quiserem conversar a respeito, para tirar alguma ideia, e vão completar as seguintes questões que pede ali, ó. Escreva as palavras dividindo-as em sílabas. Então vocês vão escrever palavras com dois nomes ali de objetos com ditongo. Então, dois objetos com ditongo, onde as sílabas ficam juntas, que ao separar a sílaba elas não se separam, as vogais permanecem juntas. Dois nomes de fruta com ditongo, onde quando há a separação de sílaba, as vogais também não se separam. Vocês vão escrever dois nomes de homem, né? Dois nomes masculinos com hiato, quando ao separar as sílabas, essas vogais se separam. E dois nomes de mulher, dois nomes femininos também com hiato, quando as sílabas se separam ali. Quando separa as sílabas, as vogais também vão se separar. Então, peçam ajuda para o papai, para a mamãe, para realizar essas atividades aí de vocês. Então, as atividades de hoje eram essas daí. Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato comigo. Mandem mensagem pelo WhatsApp que eu estou à disposição. Mãos à obra, à atividade. E até a próxima aula.